Olá, conselheiros! Esse aqui vai ser nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre direito eleitoral. Primeiramente, só para a gente sintonizar, para ver se vocês conhecem um pouquinho de direito eleitoral, eu selecionei algumas questões de 2021. Vou comentar uma por uma, cada uma das questões de 2021, alternativa por alternativa, para vocês terem uma ideia se vocês realmente gostam dessa área ou não. Lembrando que já está aprovado aí para 2023, 1.200 vagas, quase 1.300 vagas lá, apenas direito eleitoral. Por quê? Porque ano que vem eles estão querendo juntar, por exemplo, em vez de ter um concurso TRE em Minas, outro em São Paulo, outro no Rio, outro no Mato Grosso, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma unificação. Concurso TSE também vai ser junto com esse, ou seja, vai ser um concurso só, abrangendo quase todos os estados do Brasil todo. Ou seja, então vai ser muita vaga. Você vai poder concorrer tanto no Brasil inteiro, como regionalizado, que na hora da sessão também você vai poder escolher, quer concorrer tal região, só tal região, tá? Então vai ser muita vaga mesmo para 2023, porque a gente está bem firme no direito eleitoral. O vídeo de hoje é só questões comentadas. Nos próximos vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou dar teoria e questão. Vou dar alguns, por exemplo, 2 vídeos de teoria e vídeo de questões comentadas sobre essa teoria. Depois 2, até a gente acabar todo o direito eleitoral. Tentarei trazer para você todo o direito eleitoral totalmente gratuito aqui no canal, tá? Com conta disso, vamos para a nossa primeira questão de direito eleitoral de 2021. A respeito da organização da Justiça Eleitoral, considere: 1. A Justiça Eleitoral é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais, Juntas Eleitorais, Zonas Eleitorais e Seções Eleitorais. Gente, o que é o órgão da Justiça Eleitoral? Quem está dentro da Justiça Eleitoral? Vou deixar aqui em cima para vocês. Vejam só, a gente vai lá no artigo, vamos lá na Constituição Federal, no artigo 118. Por quê? Quando você vai corrigir, resolver questões, é muito bom você ter a Constituição do lado, porque a maior parte das questões de direito eleitoral está na sua Constituição. É de lá que eles vão tirar a questão. E é um jeito também de saber quais são os artigos que mais caem, tá? Então o artigo 18 é um deles. O que fala no artigo 18? Veja só na tela. São órgãos da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. Apenas esses. Você tem que decorar isso aqui, que cai, não importa a banca. Todas as bancas adoram isso aqui. Por quê? Muita gente olha lá, zona eleitoral, eu voto na zona, então faz parte da Justiça Eleitoral? Não, nem zona e nem seção. Que só faz parte da Justiça Eleitoral apenas o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, que é o TRE, o juiz, lembra, tem muita gente que coloca o juiz como não é, muita gente que erra a questão, que fala assim, o juiz faz parte é um órgão da Justiça Eleitoral? Sim, está aqui no artigo 118. Juiz e juntas eleitorais, tá? Muita gente erra porque acha o juiz. Como é que o juiz vai ser um órgão? Mas está aqui no artigo. Se está no artigo, então está certo. Então, esse aqui está errado, aqui por causa fala que zona e seção é o órgão da Justiça Eleitoral e não é, tá? 2. A Justiça Eleitoral desempenha, além das funções administrativa, jurisdicional e normativa, a função consultiva. A principal função é a consultiva, tá? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Você pode lá fazer uma consulta ao tribunal e vai dar certo, tá? Então, guarda para sua prova. Tem função administrativa. Por que função administrativa? Ele vai ter que fazer a parte administrativa. Todos os órgãos têm função administrativa. Jurisdicional. Por quê? É um júri. Se falou de justiça, a gente está falando da parte de justiça, é jurisdicional. E tem para normativa, que eles criam suas próprias normas, seus regimentos. Então, é função normativa. E função consultiva, que pode alguma determinada pessoa ir lá consultar algo da Justiça Eleitoral, tá? A 2 fica certinha. 3. Os juízes de direito que exercem funções eleitorais são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral em caráter vitalício. Pera aí, eu falo que o juiz de direito que vai exercer função eleitoral,
Tá, mas ele não vai fazer função eleitoral todos os anos. Ele está lá apenas exercer a função em determinado período. Então não é vitalício isso, tá? Não pode ser vitalício. Onde que tem isso aqui na lei? Veja só aqui no artigo 121, de novo na Constituição. Tá vendo? Tudo que é pertinho, 118, 121. Vamos lá. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Ou seja, não fala nada de vitalicidades. Eles não podem ser inamovíveis, não pode mudar o juiz de lugar, tá? Viu isso? Então não tem nada de caráter vitalício. Ele está lá algo provisório só para fazer a capacha lá no ano da eleição, tá? Agora estamos no 4. A zona eleitoral é o espaço territorial sob a jurisdição do juiz eleitoral. Lembra, o juiz que é o órgão, não é a zona eleitoral, tá? É o juiz que é o órgão e a zona pertence a esse órgão que é o juiz. Para fins de organização do eleitorado, ao passo que a seção eleitoral é a menor unidade na divisão judiciária eleitoral. Tá vendo? A seção que está falando aqui, seção eleitoral, seção é o local que você está votando. É a menor espaço eleitoral? Sim, porque geralmente é só uma salinha, geralmente é numa escola, só aquela salinha de aula ali é a sua seção que você vai votar, não é? Então, existe a zona, por exemplo, eu voto na zona tal, vai ter o número da zona, geralmente a zona é a escola inteira, mas a seção é só aquela salinha, Então, por isso é a menor seção da Justiça Eleitoral, menor unidade de divisão da Justiça Eleitoral. Isso é certinho, número 4, tá? Então, as únicas que estão certas aqui é a 2 e a 4, 2 e a 4, tá? Copiou o gabarito? Letra B. Vamos para a questãozinha número 2 agora. A inegibilidade reflexa. Vamos falar um pouco sobre inegibilidade. O que seria isso? Olha lá. Letra A. Vamos falar primeiro. O que é inegibilidade? É a pessoa que não pode ser elegível, tá? Só lembrar disso. Não pode ser elegível. Quem geralmente não pode ser elegível? Parentes até o 2º grau da pessoa, por exemplo, parente até o 2º grau do prefeito, parente até o 2º grau do governador, do presidente, por exemplo, essa eleição municipal, parente até o 2º grau do prefeito não pode candidatar. Lembrando também, se for casado, também não pode, tá? Então, seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, se você for prefeito, também não pode candidatar. Basta lembrar disso. São inelegíveis. Existem outros casos? Existe, mas vamos ver na questão aqui, ó. Letra A. Alcança o cônjuge. Sim, tá vendo? Alcança o cônjuge. O cônjuge é inelegível. E parentes do chefe do Poder Executivo. Bem, aqui tá a pegadinha. Falou parente, mas que parente? A tia, o vô, a avó, o primo, o filho. Qual parente? Na lei é parente até o 2º grau, ou seja, ou se for também adotivo, né? For por adoção, tiver uma adoção, e está lá no artigo 7º, tá? O artigo 7 fala o seguinte, ó, da Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 7º, são inelegíveis no território da jurisdição. Que jurisdição? Por exemplo, você é parente do prefeito, até o 2º grau, então a jurisdição dele é a cidade que esse prefeito está concorrendo. A jurisdição do governador é o estado inteiro. Então, esse parente do governador até 2º grau, ele não pode concorrer nada dentro desse estado. Ele não pode concorrer nem a prefeito, nem vereador, nem nada dentro desse estado. Mas o parente do prefeito, por exemplo, a mulher do prefeito tem que concorrer a outra cidade, aí já não tem problema, tá? Vamos ver lá, continuando lendo aqui, artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, eu falei até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que quer dizer com isso aqui? Por exemplo,
Eu vou te dar um exemplo aqui. Você é prefeito, Sua jurisdição é a sua cidade, né? É a sua cidadezinha. Você é prefeito. Então, o seu parente até o segundo grau não pode concorrer nada dentro da sua cidade. Mas ele pode concorrer a governador. Esse parente até o segundo grau até o segundo grau, por exemplo, seu filho vai poder concorrer a governador. Não está na sua jurisdição. Aí seu filho ganhou para governador. Ganhou. 2 anos depois vai ter outra eleição para prefeito. Você agora está na jurisdição do seu filho. Por regra, você não poderia concorrer para prefeito. Mas como você está concorrendo a uma reeleição de um cargo que já é seu, aí você pode candidatar. Isso que está falando aqui. Falou aqui, substituir nos 6 meses, salvo se já titulado o mandato. Por exemplo, você já é titulado o mandato de prefeito. Está na jurisdição do seu filho, que é governador? Tá, mas você está concorrendo a uma reeleição. Você já é dono do cargo. Tá? Aí, nesse caso, pode o parente de segundo grau. Mas falar uma questão lá, nunca parente de segundo grau poderá concorrer com uma eleição dentro da jurisdição? Aí estaria errado uma questão. Se for uma questão sem braço certo e errado, estaria errado. Por quê? Existe um caso que pode concorrer dentro da jurisdição. Se você já for dono do cargo e está concorrendo à reeleição. Então, aqui está errado. Quem não falou qual parente? Tinha que ter falado aqui na questão, parentes até o segundo grau, tá? Os outros pode candidatar. Então a letra A já está errada. B, não incide se o cônjuge ou parente do titular do mandato também já for titular do mandato eletivo. Logo, se o filho do presidente da República já for vereador, será elegível para o cargo de deputado federal. Opa! É o que eu expliquei na letra A. O filho do presidente é o que? Vereador. Então, o vereador está dentro da jurisdição do presidente? Sim. Qual que é a jurisdição do presidente? O Brasil. A jurisdição do presidente da República é todo o Brasil. Esse filho dele poderia candidatar à reeleição. Uma reeleição de quê? Vereador. Ele não pode arranjar outro cargo. Ele já não seria reeleição. Seria uma eleição para um novo cargo. Aí já não pode. Esse filho do presidente, que é vereador, ele não pode se candidatar a prefeito, nem governador, nem nada mais. Ele só pode candidatar a continuar no mesmo cargo que ele já está, que é vereador. Se ele fosse prefeito, ele só poderia candidatar à prefeitura, a prefeito novamente, tá? Por isso está errada a letra B. C. É aquela que atinge, ou seja, a inegibilidade reflexa é aquela que atinge o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins em qualquer grau. Já falei, segundo grau. Por isso a letra C também já está errada. Não precisa nem ler tudo, tá vendo? Qualquer grau, já matei. Letra D. A inegibilidade reflexa é uma espécie de inegibilidade constitucional e, portanto, não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida tanto na impugnação do registro de candidatura quanto no recurso contra a expedição de diploma. Sim, a pessoa é inelegível. Você pode impugnar, você pode ir lá denunciar e falar que a pessoa é inelegível. Na hora que ele está candidatando, fala, não, ele é parente de fulano lá no segundo grau, ele não pode. Tá? Ou você pode deixar passar a eleição todinha, na hora que ele for tomar sua diplomação, ou seja, tomar posse lá, teu diploma de vereador, ou receber um diploma com prefeito, aí você falar, não, ele não pode, ele é inelegível. Tanto no início quanto no final. Então tá certinha a letra D. Então a letra E está errada, né? Vamos achar o erro da letra E? Veja só. É de natureza absoluta. Lembra, gente? Não tem nada absoluto no direito, tá? Já vou restringindo isso aqui. De modo que o cônjuge e parentes de prefeito são inelegíveis em qualquer município. Não. Já falei, é dentro da sua jurisdição. O parente do prefeito não pode dentro daquela cidade que você é prefeito. Em outra cidade não tem nada a ver. Então, parente do prefeito até segundo grau, qualquer outro grau,
pode candidatar na prefeitura da cidade vizinha, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui tá errada a letra E, nosso gabarito então, letra D. Questão número 3. Relativamente ao registro de partido político, o registro civil das pessoas jurídicas deverá atentar-se para o seguinte: é assegurada ao partido político autonomia para definir a sua estrutura interna, organizacional e funcionamento. Sim, cada partido político vai fazer sua estrutura interna, vai fazer as suas normas, vai fazer suas regras, ele vai fazer o que ele falou aqui também, sua organização, ele vai organizar o partido da maneira que ele achar melhor, ele vai organizar como vai ser o funcionamento do partido, ou seja, a organização, o funcionamento, vai desde o partido vai escolher sozinho quem que ele quer que vai ser seu representante como presidente da república, seu representante como governador, tem todo o funcionamento. Então ele trata certinha que tem toda a autonomia cada partido político, tá? Certinha, letra A. Letra B. O requerimento do registro de partido político deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101. Com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/4 dos estados e será acompanhado de documentos previstos em lei. Gente, não 1/4, é 1/3. É 1/3 dos estados. Guarde bem isso, 1/3. Quando você estiver lendo direito eleitoral, tá? Eu vou tentar arranjar para vocês aqui só a lei, toda a lei. É muito importante você ler a lei várias e várias vezes até o dia da sua prova. Com a aprovação 2023, vai ter tempo para você ler ela dezenas de vezes. Circule todo o número que você encontrar nela. O direito eleitoral, eles adoram copiar o artigo igualzinho está lá na lei e colocar na sua prova. Porém, eles vão trocar o número. As pessoas que apenas assistiu aula, que não decorou a lei e os números, vai ler sim, vai ler. Ah, tá tudo certinho aqui, o requerimento, registro, partido. Isso aqui tava lá na lei, então tá certo. A pessoa pensa nisso. Mas mudou, tá vendo? 1/3, 1/4, mas o certo é 1/3, só tirou 3 e colocou 4 no lugar, deixou a questão totalmente errada, tá? Muito cuidado. Então, toda vez que estiver lendo a lei, circule todos os números. Data, número, seja o que for, que é ali que vai tirar a maioria, muitas questões serão dali, tá? C. É vedada previsão estatutária a respeito dos critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário. Por que é vedado isso? Previsão, você pode fazer um estatuto falando como vai ser os critérios para distribuir esses recursos. Sim, porque nem todo mundo do partido precisa receber o mesmo tanto de recursos para fazer sua campanha, tá? Então, olha lá, do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual, nacional que acompanham o partido. Pode ter, se não tem essa vedação ou não. Ele pode fazer um estatuto falando como vai ser essa divisão. Legal. Então a letra C está errada porque falou é vedada, tá? D. O registro de diretório municipal pressupõe a existência de diretório estadual, o qual deverá ser registrado no Serviço de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Goiânia. Aqui falou registro municipal, registro estadual? Não, partido político é registro nacional. Todo partido político, o registro dele é nacional. Não vai falar nada municipal nem estadual, não. Você não pode fazer um partido político apenas para concorrer aqui no município ou apenas em determinado estado. Você vai fazer um partido político para concorrer nacionalmente. Por isso você precisa, igual falou lá na letra B, lá, 1/3 dos estados. Pelo menos 1/3 dos estados tem que ter o domicílio eleitoral, porque é nacional, tá? 30%, 1/3 dá 30% dos estados. Por isso o nosso gabarito aqui é a letra A. Estão gostando? Essas questões aqui são um pouco mais difíceis, por quê? Questão 2021, eu só encontrei questões de nível superior. Como falei, questões aqui de nível superior estão um pouquinho mais difíceis, mas se você entender a questão de nível superior, vai ser fácil fazer de nível médio. Vai perguntar a mesma coisa aqui, com palavras mais simples, de uma maneira mais simplificada, com menos texto. Então, você entendeu que a mesma matéria, o mesmo tipo de pergunta, porém vai ter uma forma simplificada. Então, esse vídeo aqui serve tanto para fazer no nível médio quanto superior. As questões aqui são todas de nível superior, como eu encontrei, né? Então, vamos agora para a próxima questão. A ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, tá vendo? Ação, impugnação de mandato eletivo.
Letra A. Pode ser promovida por candidato, desde que tenha disputado o mesmo cargo para o qual o impugnado foi eleito. Não. É candidato sim, qualquer candidato. Tem que ser nem ter ganhado eleição. Impugnar o mandato pode. Pode ser um partido político, pode impugnar o mandato. Uma coligação pode impugnar o mandato. Qualquer candidato pode impugnar o mandato. O candidato não precisa nem ter disputado a mesma eleição que a pessoa, tá? Então aqui tá errado. Tem que falar que tem mesmo cargo? Não, pode ser qualquer cargo, tá? Letra B. A carreta, se julgada procedente à desconstituição do mandato, com afastamento do impugnado do cargo. Ou seja, ação de impugnação. O que é isso? É você descontinuar o mandato. Ele não pode, ele foi impugnado, ele não pode continuar com o seu mandato. Ele vai ter que ser afastado, tá, do cargo. É isso que é impugnação. Então, letra B está certinho nessa questão. Letra C. Pode ter como causa de pedir ausência de condições de elegibilidade ou a presença de causa de inegibilidade. Quais são as causas da impugnação? Vou deixar na tela para vocês que não são essas causas. As únicas causas de impugnação que você vai encontrar na sua prova são abuso de poder econômico, é uma causa de impugnação. Corrupção, se tiver corrupção, está lá no artigo 299 da Constituição. E também o fraude, se tiver fraude, assim, manipulação da totalização do sistema eletrônico de votação, ou seja, se tiver fraude na eleição, tudo isso é causa de pedir impugnação. Isso é a causa. E o pedido? O pedido sempre vai trazer o que? A descontinuação da diplomação, tá? Esse que é o pedido. A pessoa foi diplomata e ganhou a eleição, e você ganhou um diploma como ser um vereador, ser um prefeito. Vai ser descontinuação dessa diplomação. Isso que é impugnação, tá? Então, as causas, já te dei que as causas é abuso, corrupção e fraude. O que vai acontecer quando tiver uma dessas causas? Você vai pedir a descontinuação da diplomação. É só isso que você tem que guardar para sua prova. Então, por isso aqui, não essas causas, a letra C está errada. Tá? Olha lá, tem por objetivo a cassação de registro? Não é cassação de registro. Você vai pedir a descontinuação da diplomação. Guarda isso. Letra E. Deve ser proposta no prazo decadencial de 30 dias, contada a data da diplomação. O errado é isso, são esses 30 dias. Eu falei, número sempre cai na sua prova, tá? Então, só vai lembrar. Falou impugnação, ou vai ser um abuso, vai ser uma fraude, ou vai ser uma corrupção. É um dos três. E vai descontinuar a diplomação, tá? E aqui, ó, e o que ela acarreta? Olha a letra B. Julgada procedente a descontinuação do mandato. O que é? Descontinuação da diplomação. Ele foi diplomado como um vereador, como um prefeito, como um governador, e agora você vai descontinuar. Ou seja, ele não vai ter essa diplomação mais. Acabou, que a diplomação só foi até ali. Então, ele foi impugnado, ou seja, então com afastamento a gente vai afastar esse candidato. Por isso a nossa alternativa aqui, letra B. Próxima questão. Os partidos políticos que tenham registrado seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral podem, nos termos da lei, participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e televisão, além de ter assegurada a exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos, de variações que venham a induzir o erro ou confusão. O que está falando aqui? Tá tudo certinho. Todo partido político vai ter o fundo partidário dele, tá certinho lá. Vai ter esse acesso gratuito à rádio e televisão, como falou ali. Exclusividade. Ou seja, e um outro partido não pode, por exemplo, você ganhou lá 10 minutos na televisão. Você não pode ceder esses 10 minutos para outra coligação, outro partido. Esses 10 minutos para o seu partido, para não confundir as pessoas. Porque naquele horário é do seu partido. Se a pessoa vê um outro partido naquele horário, pode dar uma confusão. A pessoa achar que o outro partido está coligado com você, tá? Então, a letra A está certinha, esse é nosso gabarito. Para a letra A ser o nosso gabarito, as outras têm que estar erradas, não é? Então, vamos à letra B. Pode ter caráter nacional ou regional. Não. O que a gente aprendeu?
Partido político só tem caráter nacional. Não existe partido político regional, estadual, municipal. Partido político é nacional. Não precisa nem ler o resto, porque já achei o errinho aqui na letra B. Tá? E a letra B, o resto vai estar tudo certinho, tem certeza. Geralmente eles têm uma palavrinha só erro. Quer ver? Ó? Na medida em que o artigo 17 da Constituição Federal consagra o princípio da liberdade da criação dos partidos políticos. Sim, consagra. Porém, a liberdade de criação de partido nacional. C. Ostentam natureza jurídica híbrida, pois são pessoas jurídicas de direito privado que se equiparam a entidades para... equiparar partido político a uma entidade paraestatal. Se a gente for no artigo 1º, lá fala igualzinho, tá aí. Porém, tem um parágrafo único que fala que o partido político não se equipara a entidades paraestatais, tá? E não tem essa equiparação e tá errada aqui, letra C. Letra D. Adquire personalidade jurídica com registro de seu estatuto no Tribunal Superior... Não. Registrar o estatuto... Você vai ter um estatuto dele. É só um registro de estatuto. O que é pessoa jurídica? Já falei para vocês. CNPJ. Você vai registrar uma pessoa jurídica, como se estivesse registrando uma empresa. Isso virou uma pessoa jurídica. Isso que é registrar jurídico. Registrar no TSE, já vi questões que falam que tem que registrar no TRE, tem na Justiça Comum. Não, isso aqui você está registrando o seu estatuto do partido. Não tem nada a ver com personalidade jurídica, tá? Então tá errado a letra D. O CNPJ está na lei civil, tá? Letra E. Podem participar das eleições desde que tenham, a qualquer tempo, registrado seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, bem como constituído o órgão de eleição até a data, ou seja, a qualquer tempo. Ele tem que registrar esse estatuto dele 6 meses antes, não é qualquer tempo. Geralmente coisas genéricas, assim, a qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer tempo, você não está importando com tempo, não está importando com data, qualquer valor. Pode estar errado esse tipo de alternativa. Sempre tem uma regra. A regra e as suas exceções. Então não pode ser qualquer tempo, é 6 meses antes, tá? Então tá erradinha esta questão. Vamos para mais uma? Vamos lá, ó. De acordo com os artigos 10 e 11 da Lei 6.091 de 74, constitui crime eleitoral o fornecimento de transporte irregular de eleitores. Nesse sentido, considere que Armando, desempregado, furte um veículo no dia da eleição, com a finalidade específica de utilizar o bem para realizar transporte irregular de eleitores. Nessa hipótese, acerca da competência e levando em conta a disposição legal sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá, o que essa questão está falando? Que a pessoa furtou um carro, tá? Fala, furtou um cargo e com a finalidade específica de utilizar para realizar transporte regular de eleitores. Tá? E no início da questão falou lá, constitui crime eleitoral ou fornecimento de transporte irregular. Então já sabe que o transporte irregular já é um crime eleitoral. E esse furto, quem vai julgar ele? Justiça comum? Justiça eleitoral? É um furto, não tem nada a ver com eleição, né? Mas todo crime, por exemplo, um crime eleitoral, como TV, de transporte irregular de eleitores, é um crime eleitoral. Se tiver um outro crime que tiver ligado, tiver uma conexão com o crime eleitoral, esse crime será julgado na Justiça Eleitoral também, tá? Basta a gente saber isso, a gente já matou a questão. Por quê? Na letra A falou, hipótese é de separação obrigatória dos processos? Não. Ambos os processos vão para a Justiça Eleitoral. Aqui continua a letra A, ó, de modo que o delito de furto será de competência da Justiça Comum. Não, Justiça Eleitoral. Por quê? Ele furtou. Mas ele furtou para quê? Para cometer um crime eleitoral. Tá? A própria questão já te falou para você, ela constitui crime eleitoral, fornecimento de transporte irregular. Não falou que teve um transporte irregular, então um crime eleitoral houve. Os outros crimes que veio conexo a ele, tudo na Justiça Eleitoral. B. A competência para o julgamento dos 2 delitos, furto e transporte irregular de eleitos será não é Justiça Comum, é Justiça Eleitoral. C. Em virtude da conexão entre os delitos e tendo em conta a finalidade específica do agente, a competência para o julgamento de ambos, furto e transporte irregular,
Será do Supremo Tribunal Federal? Não, do Federal não, da Justiça Eleitoral. Letra D, o delito do furto é conexo ao delito eleitoral de transporte, ou seja, existe uma conexão dos dois, que ele furtou para cometer o crime eleitoral. Então, existe uma conexão, por isso é conexo. Irregular de eleitores, e nesse caso, ambos os delitos serão julgados pela Justiça Eleitoral. É nosso gabarito da questão, tá vendo? Tá vendo que eu estou usando um pouquinho de cada área do direito eleitoral aqui? Selecionei as questões aqui em 2021, falando sobre um pouquinho de cada área da justiça eleitoral. Se você está gostando desse vídeo, que muito mais... Não acabou não, gente, tem mais questões aqui hoje. Mas se você ainda quer muito mais além das de hoje, que eu estou trazendo hoje, inscreva logo no canal, que o YouTube sempre vai te notificar assim que eu postar o próximo vídeo de justiça eleitoral. Sem falar que eu farei vídeos aqui também, sem ser de questões, vídeos sobre a teoria do direito eleitoral. Eu tentarei trazer para você aqui todo um curso completo, totalmente gratuito para vocês, tá? E quem puder ajudar o canal aqui com R$1, 50 centavos, pra gente continuar mantendo esse canal, sabe, canal pequeno, igual o nosso aqui, não tem nem 100 mil inscritos ainda, ganha mixaria do YouTube. Para ajudar só a gente manter, ajudar a contratar alguém para editar vídeo, publicar o vídeo, essas coisas, 50 centavos, 10 centavos, R$1, já estaria de muita ajuda, tá? Quem não puder, não precisa dar nada não, porque os vídeos continuarão sempre gratuitos aqui para você. Basta se inscrever no canal, tá? Só inscrever no canal já está ajudando demais. Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão aqui está falando que, ó, também 2021, lembrando, todas as questões aqui do canal são de 2021 de direito eleitoral. Os prazos de descompatibilização para que membros da Defensoria Pública dos Estados em exercício na comarca concorram às eleições para prefeito, vereador e deputado estadual. São respectivamente até... Eu falei para vocês, decore os números, tá? Decore os números. A regra, qual que é a regra que a gente tem? 6 meses. Por exemplo, se eu estou concorrendo a um cargo, eu tenho que sair 6 meses antes. Se eu sou titular de um cargo, eu tenho que sair 6 meses antes para poder concorrer ao outro cargo, tá? Então, a regra é 6 meses, mas existem exceções. Exceções aqui, cobrou foi justamente as exceções nessa questão. Vamos lá, vamos ler. Prefeito e vice-prefeito, veja aí na tela, olha lá. Prefeito e vice-prefeito, os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca, com duração de 4 meses anteriores, sem prejuízo do vencimento dos integrais. Ou seja, se você for da Ministério Público ou Defensoria Pública, você tem que sair do seu cargo 4 meses antes e continuar recebendo o seu salário durante esses 4 meses. Mas é só 4 meses, não é 6 meses, tá vendo? Tá vendo? Guarde as regras, as exceções, porque o resto você vai marcar 6 meses, tá? Vereador, vamos lá. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Tá vendo? O vereador continuou 6 meses. E deputado? Os que? Servidores públicos estatutários ou não dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e dos territórios, inclusive fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantindo o direito de percepção dos seus vencimentos. Sempre o vencimento, o que é vencimento? O salário das pessoas, dos servidores públicos que pertencem a esses órgãos que falou aí, vai continuar vindo certinho, porém eles vão sair das suas funções 3 meses antes. Então, o nosso gabarito é a letra C, 4 meses antes para prefeito, 6 meses antes para vereador e 3 meses antes para deputado, tá? São exceções. Na sua apostilinha, nos seus livros aí, vai ter esse tipo de exceções. Eu não tenho uma apostila minha própria, eu indico quem tem um pouquinho mais de dinheiro, eu estou indicando um Gran Curso. Eu estou deixando um link na descrição aqui eu coloquei um link na descrição aqui com a promoção do Gran Curso para vocês escolher. Quem quer estudar sua apostila que tem menos dinheiro, também tem um link aqui embaixo, uma apostila que tem toda a matéria de direito eleitoral, também vou deixar logo na descrição desse vídeo, tá? Eu prometo a vocês, assim que eu criar o meu próprio material, que eu vou tentar fazer um material só de questões comentadas, aí eu volto e coloco o link aqui, por enquanto eu não tenho pronto isso não, tá?
Vamos lá para a próxima questão agora. Olha. Próxima questão. De acordo com a legislação eleitoral e o entendimento do TSE, as decisões desse tribunal sobre quaisquer recursos que acarretarem a perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença... Antes de passar isso, eu vou te passar um... Olha aqui em cima que eu tô deixando para vocês, ó. Decisões do TRE que precisa presente de todos os membros. Qual decisão que precisa de todos os membros? Interpretação da Constituição Estadual em referência à Constituição Federal. Cassação de registro, falou cassação de registro, também é só com todos os membros. E recurso que importe anulação das eleições ou perda de diploma. Tudo isso precisa de todos os membros, que é o que fala aqui na questão. Olha lá, a questão falou sobre perda de diplomas. Perda de diplomas está um desses três casos, coloquei aqui em cima. Se está em um desses três casos, então a letra A é a nossa resposta lá. De todos os seus membros, inclusive em embargos de declaração de deliberação que tenha importação perda de diploma. Também todos. Eu não vou ler as alternativas, letra B falou de 2/3, letra C, 2/3, a letra D, maioria simples, a letra E... Não, mas tem que ser todos, não é maioria, é todo mundo mesmo, tá? Se for esses três casos, é todo mundo. Só guarda os três casos e vai acertar as questões, tá? Mais uma questãozinha aqui. De acordo com o disposto na Constituição Federal Brasileira, assinale a afirmativa incorreta. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Sim, porque todo presidente sempre faz sua candidatura vinculada ao vice-presidente. Então, um já está acarretado no outro. Tá certo a letra A? Letra B. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal e o do Superior Tribunal de Justiça. O que é vacância? Você sair. Vacância é sair. Então você tem o presidente e o vice-presidente. Ou os dois morreram, o outro está no exterior, os dois viajou para o exterior. Alguém tem que substituir eles. Quem vai substituir eles? O Brasil é dividido em três poderes, né? Poder executivo, o legislativo e o judiciário. Quem que é o chefe do Poder Executivo? O presidente e o vice. Se nenhum dos dois está podendo assumir, aí chama o do Legislativo, vai chamar a Câmara dos Deputados. E depois, se a Câmara dos Deputados também não puder, aí chama os senadores. O presidente da Câmara do Senado. E também não pode. Aí você vai para o STF. Ali tá bem errado, falou STJ, falou Superior Tribunal de Justiça. Não, Superior Tribunal Federal, ou seja, STF, tá? Então, primeiro, sai o presidente e o vice, deputados, presidente da Câmara dos Deputados, depois presidente da Câmara dos Senadores, depois o do presidente do STF, tudo presidente para substituir o presidente, tá? Por isso tá errado a letra B. Se a B tá errada, as outras são certas. Vamos ver o que tá certo? É bom que a gente já fique sabendo um pouco mais, né? Vamos lá. C. Será considerado eleito o presidente o candidato que? Registrado por partido político. Sim, para ser presidente você tem que ter um partido político. Bom, tá certo. Obtiver a maioria absoluta. Que maioria absoluta? Quer dizer, a maior quantidade de votos. Não computados os brancos e os nulos, ou seja, a maior quantidade de votos sem olhar os brancos e os nulos. Certinha. D. O Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, auxiliados pelos seus ministros de Estado. Eu falei, a gente tem três poderes no Brasil. O Executivo, que é o chefe dele, é o Presidente, que é o que falou na questão. O Legislativo, que tem os deputados e os senadores. E o Judiciário, que é o nosso STF, que tá lá no topo deles, tá? E se for olhar também, por exemplo, no Executivo também você tem, por exemplo, abaixo do Presidente. Você tem lá os governadores, também é chefe de poder executivo, os prefeitos, é poder executivo. Legislativo que a gente tem, o vereador da sua cidade é o poder legislativo. Porque eles criam lei, legislativo para criar a lei. Executivo para executar essa lei criada pelo legislativo e o judiciário para julgar se todo mundo anda dentro da lei. Para isso serve a divisão dos três poderes. Então o juiz da comarca aí é o poder judiciário, mas não está lá no topo o STF. Tá? Então tá certinha a letra D. Tô deixando aqui em cima então, só para vocês decorarem. Primeiro vem Câmara dos Deputados, sai o presidente e o vice. Aí vem o Câmara dos Deputados, depois o Senado, depois o STF.
guarde essa ordem que você despenca em concurso, tá? Por hoje vamos ficando por aqui, que esse vídeo está ficando muito longo, né? Então um vídeo muito longo fica muito cansativo, por isso eu gosto de colocar em partes. O que eu vou fazer? Vai ter aqui no canal vários vídeos só de questões que nem essa e eu já falei também, vai ter vídeos aqui apenas com teoria. Então, se você não quer perder nada, quer toda a matéria totalmente gratuita, direito eleitoral, já pensando no super concurso que vai ter em 2023, aqui é o canal certo para você, ter certeza de acertar todas as questões. Basta se inscrever e boa sorte nos estudos!